Charles Leclerc nasceu no dia 16 de outubro de 1997, em Mônaco, um pequeno principado onde a Fórmula 1 não é apenas um evento esportivo, mas faz parte da paisagem cotidiana da cidade. As ruas do circuito passam bem perto de casas, iates luxuosos e varandas de apartamentos, e o barulho dos motores de alta potência se mistura naturalmente ao som das ondas do mar, como se fosse algo comum no dia a dia dos moradores. No entanto, ao contrário do que muita gente imagina quando pensa em Mônaco, a infância de Charles não foi uma vida de luxo fácil, com conforto exagerado e facilidades financeiras. A família Leclerc vivia de forma bastante modesta pelos padrões daquele lugar, e o automobilismo sempre foi visto como um risco alto, nunca como um simples hobby ou uma diversão garantida, para quem tem dinheiro sobrando. Seu pai, Hervé Leclerc, havia sido piloto de corridas na juventude. Ele competiu em categorias menores, e conhecia muito bem o lado duro e cruel do esporte, que costuma ser implacável com aqueles que não conseguem chegar ao nível mais alto. Hervé entendia o valor do talento natural, mas sabia ainda mais o preço alto que se paga pela falta de recursos financeiros, pela ausência de contatos importantes e por não estar no momento certo. Por isso, dentro de casa, não existiam ilusões ou promessas vazias. Ninguém dizia ao pequeno Charles que ele iria necessariamente se tornar campeão do mundo. Desde cedo, explicavam para ele que se quisesse correr de verdade, precisava ser melhor que os concorrentes em todos os aspectos. Apenas ser rápido não bastava. Era necessário trabalhar duro, aprender constantemente e mostrar consistência. Sua mãe, Pascale, era a pessoa que mantinha a casa organizada e a família unida, enquanto todo o dinheiro e a energia emocional disponível eram direcionados para as competições e para as viagens constantes que o automobilismo exige. Charles tem um irmão mais velho chamado Lorenzo, que se tornou sua primeira grande referência e inspiração. No início, Leclerc era mais um observador do que um protagonista. Ele ficava sentado na lateral da pista, absorvendo toda a atmosfera das corridas, aprendendo com o que via e vivia ao redor. Charles começou a correr de kart, por volta dos 5 anos de idade, de maneira tranquila e sem pressa excessiva. As primeiras experiências serviam mais como testes para entender como o carro se comportava. Rapidamente ficou claro que a criança tinha algo especial, um excelente feeling com o carro, uma sensibilidade natural para pilotar. Ele não era o piloto mais agressivo, nem o mais barulhento, nem aquele que arriscava tudo o tempo todo. Charles se destacava pela precisão, pela estabilidade e por uma cabeça surpreendentemente fria para alguém tão jovem, numa idade em que as crianças normalmente só querem saber quem é o mais rápido em jogos eletrônicos. Mesmo nas primeiras corridas, ele já mostrava a capacidade de se adaptar rapidamente às condições da pista e de aprender com os erros, em vez de simplesmente acelerar sem pensar. No começo dos anos 2000, Leclerc passou a conquistar títulos importantes no karting na França e na Itália, e logo subiu para o nível internacional. Ele venceu provas da série WSK e títulos da CIK FIA, sempre competindo entre os melhores no cenário europeu. Mesmo com todos esses resultados, ele não chamava atenção como uma grande estrela em formação. Não criava grande agitação ou falatório ao seu redor. Simplesmente competia de forma constante e confiável no alto nível. Foi nessa fase que representantes das academias de pilotos das grandes equipes começaram a observá-lo com interesse. Mas o que realmente fez diferença não foram apenas os números das vitórias. Foram as pessoas que estavam perto dele. Jules Bianchi, um amigo da família e piloto que já havia chegado à Fórmula 1, teve um papel muito importante. Para Charles, Jules não era um ídolo distante, mas um exemplo real de alguém que havia percorrido todo o caminho. Ele mostrava que o sonho era possível, mas também alertava honestamente sobre as dificuldades e as dores que viriam. E em 2015, Bianchi acabou falecendo. Em um único momento, ele perdeu uma das figuras mais importantes da sua vida, seu mentor e referência. Muitos jovens quebrariam emocionalmente diante de uma perda assim, mas Leclerc reagiu da única forma que sabia. Mergulhou ainda mais no trabalho nas pistas. Não se deixou levar por emoções ou declarações grandiosas. Ele simplesmente correu. Entre 2014 e 2015, competiu na Fórmula Renault 2.0. Os carros eram mais complexos, a pressão maior, e os erros custavam caro. Charles não dominou desde o início, mas evoluiu de forma rápida e constante. Aprendeu a trabalhar bem com os engenheiros, a entender o comportamento dos pneus, a controlar o ritmo de prova, a estratégia e, principalmente, desenvolveu paciência. Em 2016, ele se tornou membro oficial da Ferrari Driver Academy e subiu para a GP3. Ali, já não era apenas mais um competidor, era um dos favoritos, e ele conquistou o título da GP3, logo na primeira temporada, de maneira confiante, controlada e sem dar a impressão de que havia sido por acaso. Em 2017, chegou à Fórmula 2, categoria que pode tanto acabar com uma carreira, quanto abrir as portas da Fórmula 1. Leclerc fez algo que o colocou imediatamente em destaque. Venceu o campeonato da Fórmula 2 na sua temporada de estreia. E conseguiu isso em meio a circunstâncias emocionais muito difíceis, pois no mesmo ano seu pai faleceu. Mais uma perda pesada. Mas nas pistas ele seguia vencendo corridas, controlando o campeonato e mostrando uma combinação rara de velocidade com inteligência tática. Foi o momento em que não restaram mais dúvidas. Ele estava pronto. A Ferrari o integrou ao seu projeto, não como uma simples promessa, mas como um piloto com futuro promissor. No final de 2017, ficou claro que o próximo passo seria a Fórmula 1. A jornada de Charles na categoria começou em 2018 pela equipe Sauber.
Não foi logo no carro vermelho da Ferrari, mas em um carro branco e vermelho, que aparecia pouco nas transmissões. Aos 20 anos, era o caminho clássico para quem sonha alto. Primeiro provar que merecia estar ali. A Sauber não brigava por pódios naquela época, mas dava a oportunidade real para os pilotos mostrarem seu valor. Charles aproveitou bem essa chance. Ele superava com regularidade o companheiro mais experiente, Marcus Ericsson, marcava pontos com frequência e mostrava exatamente o que a Ferrari procurava: velocidade acompanhada de maturidade. Apenas um ano depois, em 2019, Leclerc realizou o sonho de muitos, pilotou um carro da Ferrari. Chegou, porém, em uma situação complicada, dividindo a equipe com Sebastian Vettel, tetracampeão mundial e principal nome da escuderia na época. Ninguém o colocou como número 1. Pediram apenas que não atrapalhasse. O problema era que ele era rápido demais para ficar para trás. 2019 foi um ano marcante. Ele conquistou poles e vitórias, incluindo triunfos históricos em Spa e em Monza. Monza, a casa da Ferrari, é uma pista onde a pressão pode destruir carreiras, mas Charles não se deixou abater. Venceu, defendeu posições com inteligência, e se tornou o mais jovem piloto a vencer uma corrida pela Ferrari na história. Depois vieram as dificuldades. Tensão interna com Vettel, erros de estratégia da equipe, decisões questionáveis no rádio, e expectativas muito altas do público, que queria milagres. Em 2020, o desempenho da Ferrari caiu bastante. O carro ficou inconsistente e pouco competitivo. Leclerc precisou tirar o máximo de pouco, conquistando pódios onde não eram esperados, assumindo riscos e, às vezes, cometendo erros. Ainda assim, ninguém ficava indiferente ao seu trabalho. Em 2021, a Ferrari começou uma reorganização. Charles se firmou como líder claro pela sua velocidade, consistência e melhor entendimento do carro. Ele construiu a imagem de um dos pilotos mais técnicos e limpos do grid, preciso e inteligente nas corridas. Em 2022, a Ferrari voltou a ser rápida, e Leclerc começou o ano vencendo e brigando seriamente pelo título. Foi quando apareceram os problemas típicos da equipe: estratégias ruins, falhas de confiabilidade e vitórias perdidas. Charles também errou em alguns momentos porque pressionava ao limite. O título acabou com Max Verstappen, mas ele sentiu que a chance havia sido real. 2023 e 2024 foram anos de paciência. A Ferrari continuava irregular, mas Charles seguia vencendo corridas, fazendo poles e sendo o principal representante da equipe. O título ainda escapava, e ele passou a ser visto como o piloto mais rápido sem um campeonato mundial. Então chegou 2025, ano em que Charles mostrou uma nova maturidade. Ele entregava resultados consistentes, subia ao pódio quando o carro permitia, marcava pontos com regularidade e parecia ter aceitado as regras do jogo. Não se pode controlar tudo na Fórmula 1, mas é possível controlar o próprio desempenho. Foi uma temporada sem ilusões, mas com muito respeito por si mesmo, pelo carro e pela equipe que continuava trabalhando para melhorar. A história de Charles Leclerc na Fórmula 1 é a de um grande talento que sempre precisou enfrentar a dura realidade. Por raramente ter tido vida fácil, ele conquistou a admiração de muitos fãs ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E se um dia ele conquistar o título mundial, não vai parecer algo por sorte. Vai parecer um título muito merecido, fruto de anos de trabalho, superação e dedicação constante.